Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso e Ele está presente aqui nesta noite na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no livro, glória a Deus, no livro de Marcos, aleluias, capítulo 10, versículo 17, glória a Deus. Perdão, irmãos. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Obrigado. Aqui, como os irmãos estavam falando, nossa irmã Patrícia, né, falando dos milagres que Deus fez na vida dela. Glória a Deus, das mudanças que Deus fez, primeiramente na vida dela, para depois vir operar na família, né? E como ela mesmo falou, né? Às vezes Deus tem que operar primeiro em nós, para depois naqueles que nós queremos, né? Glória a Deus. E como ela com as suas palavras disse que aqui era ruim para lidar, mas também a baixinha também não era fácil. Olha, só Deus que nos dá a força, né? Para que nós temos uma vida maravilhosa, uma vida de casado na presença do Senhor, né? Deus é o que nos dá, né? Sabedoria para que nós possamos, em nome de Jesus, andar no seu caminho, né? Deus é maravilhoso. Marcos capítulo 10, glória a Deus, versículo 46, aleluias, glória a Deus. Hoje à tarde, né, ontem na hora do culto, nosso irmão pastor Alexandre esteve lá levando uma palavra da parte do Senhor, uma palavra maravilhosa, né, no nome de Jesus, uma palavra que falou muito conosco, uma palavra que edificou a igreja, né, a todos aqueles que estavam presentes e aqueles que não estavam presentes, com certeza Deus os visitou através da nossa oração, em nome de Jesus, né? Então hoje o servo de Deus também está presente hoje aí, né, para buscar a sua bênção na presença do Senhor, né? Ontem mesmo, que nós estava antes do culto, eu e o irmão Raul estávamos ali falando, o irmão Raul falou: irmão, precisamos fazer alguma coisa para ajudar mais na obra de Deus. E na hora Deus colocou no coração ali, o pastor Messias mesmo viu em cima do carro. A gente fez um evangelismo hoje à tarde com o carro, né? A gente colocou uma caixa de som, a qual nós compramos para a obra, botamos em cima, pegamos o microfone e evangelizamos todo o bairro 7 aqui, o bairro Floresta, o bairro Jardim, né? Na presença de Deus. Passemos, né, por diversas ruas, levando a palavra e também fazendo o convite para todas as almas estar presente na obra de Deus, amém? Talvez muitos não escutaram o endereço, mas escutaram a palavra, né? O importante é a semente ser lançada e o nosso Senhor Jesus regar ali, né? Levando para a sua presença, independente se for aqui ou em outro ministério, mas o que nós queremos é que as almas estejam na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam em nome de Jesus? Glória a Deus. Então vamos estar meditando na palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46 vai dizer assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Temeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, e ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tendes misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo seu caminho, amém? Glória a Deus, glorifica o santo nome do Senhor Jesus nesta noite, amém, irmãos? Glória a Deus, uma salva de palmas ao nosso Senhor, glória a Deus. Esta palavra, meus irmãos, em nome de Jesus, o Senhor me trouxe ao coração há uns dias atrás, né? Aonde ministrei ela em outro ministério, da nossa irmã Antônia. E essa palavra falou muito comigo, porque a palavra vai dizer que Jesus ali estava passando, né, pela aquela cidade de Jericó, e ali havia um cego, né,
Bartimeu assentado ao caminho aonde Jesus passava, e a Bíblia vai dizer que este homem naquele momento estava ali assentado, estava mendigando, né? E a Bíblia diz que este homem, quando percebe que havia passando uma multidão, havia passando umas pessoas ali, a Bíblia vai dizer que ele ali pergunta, e eles falam que é Jesus que está passando. E ele naquele momento, a gente observa que neste momento, quando ele sabe que é Jesus de Nazaré que está passando, ele não perde a oportunidade. Ele não perde a oportunidade de chamar a atenção do Senhor. Ele havia um problema com ele naquele momento. Ele havia uma deficiência física, aonde ele não enxergava. Então, para ele saber, ou se ele tocasse, ou se alguém falasse para ele o que estava acontecendo naquele momento. E nós podemos perceber que esse homem, mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse obstáculo, esse problema na vida dele, né, diante a ele, ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou passar a oportunidade que ele tinha naquele momento. A oportunidade que ele tinha naquele exato momento, com Jesus passando ali, ele aproveitou o momento. E aonde ele diz: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim, né? E aí há algo muito importante que havia junto com Jesus naquele momento, porque Jesus não andava sozinho. Jesus sempre, aonde Jesus andava clamando, aonde Jesus andava orando, aonde Jesus andava pregando a palavra, ministrando o evangelho, havia multidões ao redor de Jesus. Porque quando Jesus pregava a palavra com autoridade, pregava a palavra com poder, pregava a palavra ali naquele momento, e milagres aconteciam. Pessoas eram libertas. Cada vez que Jesus ministrava, havia libertação, havia cura, havia milagres naquele momento. Então, naquele momento, Jesus estava passando com aquela multidão, né? E quando ele ali chamou a atenção de Jesus, né, chamando Jesus filho de Davi, o povo ali repreendia ele. O povo ali pedia para que ele se calasse. O povo ali pedia para que ele ficasse quieto, né? Mas ele não deu ouvido ao povo. A Bíblia vai dizer que mesmo aquele povo mandando ele se aquietar, ele ainda continuou clamando, né, chamando o filho de Davi, né, e pedindo para o Senhor ter misericórdia dele naquele momento. E nós vamos entender, irmãos, que a palavra nesta noite vai nos ensinar que Jesus, ele faz tudo para abençoar a mim e a você. Havia uma multidão naquele momento ao redor de Jesus. Havia uma multidão andando com Jesus naquele momento, e Jesus não se importou que a multidão estava com ele. Jesus se importou porque tinha um homem precisando do exato momento da pessoa dele naquela hora. Então a Bíblia vai dizer que Jesus pede para que chamem aquele homem, né? E eles vão em direção a eles, digam a ele te chama, tem de bom ânimo. A Bíblia vai dizer que este homem chega diante a Jesus, né? Com Jesus parando aquela multidão, né? E aí a gente percebe a grande disposição do Senhor para abençoar o seu povo. A grande disposição de Jesus para abençoar aquele homem. A grande disposição que ele teve de parar aquela grande multidão que o seguia, né? Que ali estava ao seu redor, para apenas um homem ele ouvir e fazer um milagre. A Bíblia vai dizer que Jesus chega diante a esse homem tira a sua capa de sobre si, e Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? E essa é a pergunta do Senhor para nós hoje, nesta noite. O que queres que eu te faça? Hoje eu e você estamos aqui porque nós precisamos de algo. Nós precisamos de algo da parte do nosso Senhor Jesus, né? Como a nossa irmã Vanail falou ali no começo, Jesus, ele não faz nada à força. O Senhor, ele não opera através de força na nossa vida. O Senhor, ele deixa nós escolher o que nós queremos para nós. E aqui nesse exato momento, foi o que aconteceu com esse homem. Jesus sabia que ele estava com uma deficiência. Jesus sabia que esse homem precisava enxergar. Jesus sabia que esse homem não podia dar um passo, a não ser que alguém o guiasse, ou ele colocasse a mão pelas paredes para saber onde estava andando. Então a palavra vai dizer que Jesus ainda deixa ele escolher o que queres que ele fizesse por ele. Jesus ainda pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus é assim conosco. Jesus, ele deixa nós ali fazer a pergunta, ele deixa nós escolher qual rumo queremos tomar na nossa vida. Se nós queremos tomar o rumo da salvação, ou se nós queremos tomar o rumo da perdição. Jesus, ele deixa eu e você livre. Ele nos criou livre para que nós possamos, né, entender e conhecer que somente ele é bom e pode fazer, né, pela nossa vida grandes milagres. E assim aconteceu com este homem neste momento. A Bíblia vai dizer que este homem diz a Jesus assim:
Glória a Deus, né? Ele diz: mestre, que eu tenha vista. A Bíblia nos diz que havia uma multidão. A Bíblia nos fala que Jesus ouve, né? E pede para que aquela multidão pare, porque havia de atender aquele homem. Glória a Deus. Deus, a igreja, nós temos que entender que Deus, ele faz o impossível e o possível para nos atender. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 59, versículo 1, um texto bem conhecido, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos atender. Glória a Deus. Então a Bíblia está nos revelando, nos falando nesse exato momento, que quando eu e você orar, quando eu e você clamar na presença do Senhor, Ele vai nos atender. Amém, Jesus. A Bíblia nos ensina, nesse exato momento, nesta mensagem bíblica, a importância de eu e você clamar, aleluia, na presença do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina o quão importante eu e você sempre nos mantermos em oração. Glória. Sempre nos mantemos em clamor na presença de Deus. Amém. Sempre buscando chamar a atenção do Senhor. A Bíblia fala, nos revela que nós temos que a todo momento chamar a atenção de Deus através da oração, através do louvor. A todo momento, eu e você temos que chamar a atenção de Deus se nós queremos o nosso milagre. Se nós queremos que Deus opere na nossa vida, nós temos que chamar a atenção de Deus. Nós temos que entrar em comunhão com o Senhor. Nós temos que agradar a Cristo na nossa vida. E Jesus fez a pergunta para aquele homem. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa. Ele podia ter pedido qualquer outra, né, necessidade que ele tinha na vida dele. Mas a maior necessidade que ele tinha é para que ele o seguisse. É para que ele ouvisse, que ele tivesse vista. E a Bíblia vai dizer que após Jesus ali curando aquele homem, a Bíblia diz que ele logo viu e seguiu a Jesus pelo seu caminho. Isso é muito importante. Que quando Jesus ele opera na nossa vida, não quer dizer que Jesus operou e nós temos que parar de buscar a atenção dele. Glória a Deus. E isso tem acontecido muito. Que muitas das vezes, eu e você já cometemos essa falha. De nós ter recebido algo da parte do Senhor e ter parado de seguir. Muitas das vezes, a gente recebe o nosso milagre, recebe a nossa bênção e esquece quem é que nos deu a bênção. Esquece quem é que nos deu, né? Quem é que operou aquele milagre na nossa vida. Hoje, nessa semana, eu agradeço muito a Deus porque eu tive duas notícias da parte da minha família, que eu confesso diante a Deus que às vezes a gente pensa que Deus não está fazendo. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa que Deus não está operando. Amém, Senhor. Às vezes a gente pensa que está demorando demais. Está demorando para nós. Mas para Deus está no tempo correto. Para Deus está no tempo certo. Hoje de manhã recebi a segunda notícia, a qual alegrou muito o meu coração. E a gente vê que Deus, Ele ouve a mim e a você. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Glória. Até mesmo quando eu e você dobramos nossos joelhos, não temos força para orar, não temos força para abrir a boca, mas deixamos ali a lágrima falar, deixamos o nosso coração falar com Deus, a gente vê que Deus está ouvindo. Glória a Deus. Deus, Ele está nos atendendo. Deus, Ele está fazendo algo. Mesmo eu e você não enxergando, mesmo eu e você fisicamente não estando vendo, espiritualmente Deus está trabalhando. Espiritualmente Deus, Ele está operando. Glória a Deus. E aqui na mensagem a Bíblia vai nos dizer que Jesus, Ele para aquela multidão para atender aquele único homem, para atender aquele homem que clamava e pedia misericórdia do Senhor. Agora eu fico imaginando uma multidão de milhares de pessoas. Quantos enfermos não tinham naquele meio? Quantas pessoas tristes não havia naquele meio? Quantas pessoas estavam ali perturbadas no meio daquela multidão? Quantas pessoas estavam talvez até mesmo com fome em meio àquela multidão? E Jesus atendeu aquele homem que clamou, que não deixou a oportunidade passar, não deixou a oportunidade seguir adiante. Ele agarrou com as suas mãos,
ele clamou com toda a sua força, mesmo com aquela dificuldade que ele tinha, ele não perdeu a oportunidade de receber a bênção de Deus. Glória a Deus. Eu e você, nós temos a oportunidade todo dia. Eu e você, nós temos ali diante a nós Jesus para nos abençoar a todo momento. E muitas das vezes a gente perde porque a gente deixa ali aquela dificuldade nos atrapalhar. A gente deixa, talvez, muitas das vezes, algo familiar, a doença, talvez o desemprego. A gente deixa passar pelas nossas mãos a oportunidade que está passando diante aos nossos olhos, de orar ao Senhor, de buscar a Deus. É o melhor lugar, a melhor coisa que nós temos que fazer quando nós estamos aflitos, quando nós estamos angustiados, precisando de algo da parte do Senhor, é quando nós dobramos nossos joelhos, porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Está lá em Salmos capítulo 46. Deus, Ele é o nosso refúgio. É Ele que é a nossa força, a nossa fortaleza. É Ele que é o nosso abrigo. Quando nós estamos mais necessitando, é onde Deus mais se apresenta na nossa vida. Glória a Deus. É onde Deus mais se apresenta na nossa vida. E aqui era esse momento desse homem. Ele necessitava, ele precisava naquele momento daquela cura. E ele não deixou escapar. Glória a Deus. Ele pediu ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia e que o Senhor lhe desse de volta a vista. Então assim o Senhor concedeu na sua vida. Assim o Senhor concedeu para aquele homem, e assim o Senhor vai conceder para mim e para você. Glória a Deus. E Jesus faz a pergunta para nós nesse momento: o que queres que eu te faça? Amém. Qual é o milagre que você quer? Qual área da sua vida você quer que eu opere? Aonde é que você quer que eu faça a transformação, a mudança, o renovo? O Senhor Jesus, Ele pergunta para mim e para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Jesus, Ele está perguntando. Ele sabe o que nós queremos, mas Ele quer que nós confessamos. Ele quer que nós confessamos para Ele que só Ele pode operar. Glórias a Deus. Senhor Jesus, Ele quer que eu confesse para Ele que eu necessito dEle. Ele quer que nós abrimos a nossa boca, porque muitas das vezes nós falamos para o mundo o que nós precisamos e às vezes não falamos para Deus. Amém. Muitas das vezes, numa simples conversa que nós temos no dia a dia, a gente acaba confessando para o mundo que precisamos de tal coisa, mas não confessamos para Deus que precisamos dele. E Deus, Ele quer nos ensinar nesta noite que nós devemos falar somente para Ele. Havia passando uma multidão naquele momento diante daquele homem. Ele podia ter chamado qualquer um e falar que precisava de uma cura, precisava de um milagre, mas não. Ele chamou a pessoa certa. Ele chamou o homem certo naquele momento. Chamou pelo seu nome: Jesus, filho de Davi, tendes misericórdia de mim. Está o segredo dessa palavra. Nós temos que chamar Jesus para a nossa vida. Temos que chamar a atenção de Jesus para a nossa casa. Temos que chamar a atenção de Jesus para o meio da nossa família. Porque não adianta eu falar para o meu vizinho, não adianta eu falar para alguém da minha parentela, se eles não vão poder me ajudar. Eles não vão me socorrer naquilo que eles não conseguem. Eles não vão me dar a cura que eles não têm. Eles não vão operar o milagre que eles não podem operar. Só quem pode operar na nossa vida é Jesus. Só quem pode operar na nossa vida é o Senhor. Então é a Ele que eu e você devemos clamar. Muitas das vezes nós temos que nos manter quieto diante ao mundo e falar somente diante a presença do Senhor. Nos manter quieto e deixar o Senhor operar. Porque às vezes, muitas das vezes, algumas palavras nossas faz com que atrapalhe aqui Deus operar nas nossas vidas. Porque quantas das vezes, talvez eu, você, perdemos o nosso milagre por uma palavra que falemos. Perdemos o nosso milagre por ter agido de uma forma, ter falado algo que não devia, ter feito um gesto, tido alguma atitude que não devíamos ter, e o milagre passou adiante. A atitude que esse homem teve é de clamar. A atitude que esse homem teve é de colocar a sua fé em ação,
é de clamar, é de pedir, chamar Jesus no meio daquela multidão. Quantas pessoas não estavam naquele momento gritando aos ouvidos do Senhor? Quantas pessoas naquele momento não estavam gritando diante a Deus, diante ao Jesus, pedindo para Ele algo? E Jesus ouviu aquele homem. Assim, meus irmãos, é nós. Nós temos que clamar a toda hora, temos que clamar a todo momento. Não importa se o mundo pede para que tu te cales, porque hoje é o que o mundo quer, que eu e você nos calamos, que eu e você fiquemos quietos e aceitamos a forma que o mundo está vivendo. Hoje o mundo quer viver de uma forma e quer que todo mundo vive da forma que o mundo vive, mas não. Eu e você temos que viver da forma que Jesus colocar diante a nossa vida. Temos que viver diante a presença do Senhor, caminhando a salvação, caminhando na verdade, no caminho da presença do Senhor. Porque o que mais vai querer o mundo é calar eu e você, é não deixar nós anunciar a palavra, é não deixar nós anunciar que Jesus cura, não deixar nós anunciar que Jesus ele opera milagre, que Jesus ele restaura, que é Jesus que nos guia, que a salvação vem do Senhor. Hoje é o que o mundo quer, é nos calar, não deixar nós ministrar a palavra. Só que nós não devemos dar ouvido, nós temos que clamar, temos que ministrar e levar a palavra do Senhor adiante, independente do que o mundo diz, independente do que as pessoas acham, a palavra tem que ser anunciada, para que Jesus possa operar milagre, para que Jesus possa operar maravilhas. Nosso irmão Raul mesmo aqui falou que estava indo lá onde é que foi muitas das vezes evangelizado. Se essas pessoas tivessem se calado, não levado a palavra, será que o nosso irmão Raul teria ouvido a palavra por através deles? Não. Se as pessoas que falaram para mim de Jesus tivessem se calado, dado a voz, ouvido a Satanás, dado ouvido às pessoas que estavam ali sendo usadas pelo inimigo para se calar, para não levar a palavra, para não pregar, para não falar, porque não vai acontecer, acharia que eu estaria aqui hoje? Nós não devemos nos calar. Restauração. Ele sabe que você precisa de uma cura, uma libertação. Talvez às vezes não é nem para nós, mas sim para alguém da nossa família. Glória a Deus. Às vezes, muitas das vezes a nossa oração, irmãos, às vezes não é nem para nós, mas sim para aqueles que a gente tanto ama, para aqueles que a gente tanto busca. E Jesus está à porta. Jesus ele está presente. E às vezes a gente ora mais pelas outras pessoas do que por nós mesmos. Está errado? Não, está certo. Temos que orar pelo mundo, temos que orar um pelos outros, temos que amar um aos outros, até mesmo aquele que a gente não conhece. A gente pede para o Senhor: Pai, visita aquele que eu não conheço,